O ataque de 11 de setembro de 2001, o ataque e o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial World Trade Center, na cidade de Nova York, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram 2 horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e causando vários outros danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no condado de Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington, D.C., e o quarto avião caiu em um campo aberto próximo a Shanksville, na Pensilvânia, depois de alguns dos seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave dos sequestradores, que a tinham reencaminhado na direção da capital norte-americana. Não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. Quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. Além disso, há pelo menos um óbito secundário. Uma pessoa foi descartada da contagem por um médico legista, pois teria sido morta por uma doença pulmonar devido à exposição à poeira do colapso do World Trade Center. Os Estados Unidos responderam aos ataques com lançamentos da guerra ao terror. O país invadiu o Afeganistão para derrubar o Talibã. Talibã é um movimento fundamentalista e nacionalista islâmico que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão, a partir de 1994, e que efetivamente governou cerca de 3/4 do Afeganistão entre 1996 e 2001, apesar de seu governo ter sido reconhecido por apenas 3 países. Os Estados Unidos lançou mísseis e invadiu o Afeganistão, tentando derrubar o Talibã, que abrigou os terroristas da Al-Qaeda. Os norte-americanos também aprovaram o USA Patriot Act, um decreto assinado por George W. Bush em 26 de outubro. Muitos outros países também reforçaram a sua legislação antiterrorismo e ampliaram os poderes de aplicação da lei. Algumas bolsas de valores estadunidenses ficaram fechadas no resto da semana seguinte ao ataque e registraram enormes prejuízos ao reabrir, especialmente nas indústrias aéreas e de seguro. O desaparecimento de bilhões de dólares em escritórios destruídos causou sérios danos à economia do Lower Manhattan, em Nova York. Tinham bilhões de dólares em escritórios dentro de escritórios. Os danos do Pentágono foram reparados em 1 ano e o memorial do Pentágono foi construído ao lado do prédio. O processo de reconstrução foi iniciado no local do World Trade Center. Em 2006, uma nova torre de escritórios foi concluída no local, World Trade Center 7. A torre One World Trade Center, construída no local, é um arranha-céu mais alto da América do Norte, com 541 metros de altura. Mais 3 edifícios estão previstos para serem construídos no local das antigas Torres Gêmeas, além de um memorial às vítimas do ataque já concluído. O Memorial Nacional do Voo 93 começou a ser construído em 8 de novembro de 2009. A primeira fase de construção foi concluída no 10º aniversário dos atentados do 11 de setembro em 2011. Vale lembrar que os sequestradores dos aviões não eram 2, eram 19 sequestradores.
E vale lembrar que bateu 2 aviões no World Trade Center, mas foram sequestrados cerca de 4 aviões pelos 19 sequestradores. Ataque. No início da manhã de 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores assumiram o controle de 4 aviões comerciais, 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, em rota para a Califórnia. 3 com destino ao Aeroporto Internacional de Los Angeles e 1 com destino ao Aeroporto Internacional de São Francisco. Após decolar de Boston, Massachusetts, Newark, Nova Jersey e Washington, D.C., aviões grandes com longos voos foram intencionalmente escolhidos para sequestros, foram seriamente para o sequestro porque seriam fortemente impulsionados. Os 4 voos foram o voo 11 da American Airlines, deixou o aeroporto de Boston às 7h59 da manhã, com a rota para Los Angeles, e uma tripulação de 11 membros e outros 76 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a torre norte do World Trade Center às 8h46 da manhã. O voo 175 da United Airlines deixou o aeroporto de Boston às 8h14, em rota para Los Angeles com uma tripulação de 9 membros e 51 passageiros, sem incluir os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a torre sul do World Trade Center às 9h03. O voo 77 da American Airlines deixou o aeroporto internacional Washington Dulles, na Virgínia, às 8h20, em rota para Los Angeles com uma tripulação de 6 membros e outros 53 passageiros, não incluindo 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra o Pentágono às 9h37. Sabe por que você escuta tudo isso e na mente ela não registra? Porque são muitas informações que exigem que você já tenha conhecimento. O voo 77 da American Airlines, aí você precisa conhecer a empresa American Airlines. Aí deixou o aeroporto internacional de Washington Dulles. Aí você precisa conhecer o aeroporto internacional de Washington Dulles. Na Virgínia, daí você precisa conhecer a Virgínia. Aí cada uma dessas informações, elas são tão importantes que se você ouve ou lê, ela passa direto. É uma questão do cérebro, assim. Às 8h20 da manhã em rota a Los Angeles, com uma tripulação de 6 membros e outros 53 passageiros, não incluindo 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra o Pentágono às 9h37. O voo 93 da United Airlines deixou o aeroporto internacional de Newark às 8h42, em rota para São Francisco, com uma tripulação de 7 membros e outros 33 passageiros, não incluindo os 4 sequestradores. Depois que os passageiros se rebelaram, os terroristas derrubaram o avião no chão, perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. A cobertura da imprensa foi intensa durante os ataques e suas consequências, a começar momentos após a primeira colisão do World Trade Center. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center, seguido pelo voo 175 da United Airlines, que atingiu a torre sul, às 9h03. Outro grupo de sequestradores do voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono às 9h37. O quarto voo, o voo 93 da United Airlines, caiu em uma área rural perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. Depois dos passageiros terem tentado retomar o controle do avião dos sequestradores. Acredita-se que a meta final dos sequestradores seria o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, ou a Casa Branca. Em setembro de 2002, em uma entrevista realizada para o documento Yossari Folda, um jornalista
da Al Jazeera, Khalid Sheikh Mohammed, junto a Renzi Binalti, afirmou que o quarto avião sequestrado estava se dirigindo para o Capitólio dos Estados Unidos e não para a Casa Branca. Eles ainda afirmaram que a Al-Qaeda inicialmente tinha planejado fazer com que os aviões sequestrados atingissem instalações nucleares em vez das torres de World Trade Center e o Pentágono, mas foi decidido não atacar as centrais nucleares por hora por causa dos temores de que os ataques poderiam sair do controle. A Al-Qaeda inicialmente tinha planejado atingir as instalações nucleares. Durante o sequestro dos aviões, os terroristas usaram armas brancas para esfaquear e matar os pilotos das aeronaves, os comissários de voos e os passageiros. Relatórios feitos com as chamadas telefônicas vindas dos aviões indicaram que facas foram usadas pelos sequestradores para ferir atendentes e, em ao menos um caso, um passageiro durante dois dos sequestros. Alguns passageiros foram capazes de fazer ligações usando o serviço de telefone da cabine e celulares e fornecer detalhes, inclusive, de que vários dos sequestradores que estavam a bordo de cada avião tinham usado sprays químicos contra a tripulação, como gás lacrimogêneo ou spray de pimenta, e que algumas pessoas a bordo tinham sido esfaqueadas. A comissão de 11 de setembro estabeleceu que dois dos sequestradores tinham comprado recentemente ferramentas manuais multifunções da marca Litterman, uma aeromoça de voo 11, um passageiro do voo 175 e os passageiros do voo 93 mencionaram que os sequestradores tinham bombas, mas um dos passageiros também mencionou que achava que as bombas eram falsas. Nenhum vestígio de explosivos foram encontrados nos locais dos incidentes e a comissão de 11/9 concluiu que as bombas eram provavelmente falsas. No voo 93 da United Airlines, as gravações da caixa preta revelaram que a tripulação e os passageiros tentaram assumir o controle do avião dos sequestradores depois de ficarem sabendo, através de chamadas telefônicas, que outros aviões sequestrados foram jogados contra edifícios na manhã daquele dia. De acordo com as transcrições das gravações do voo 93, um dos sequestradores deu a ordem para alterar a rota do avião, uma vez que tinha ficado evidente que eles iriam perder o controle do avião para os passageiros. Logo depois da aeronave caiu em um campo perto de Shanksville, condado de Somerset, Pensilvânia, às 10h03 da manhã, hora local, 2h03 da tarde, segundo o fuso horário UTC. Khalid Sheikh Mohammed, e organizador dos atentados, mencionou em uma entrevista de 2002 com Yusri Fouda que o alvo do voo 93 era o Capitólio dos Estados Unidos, que foi dado o nome código Faculdade de Direito. 3 dos prédios do complexo do World Trade Center desmoronaram devido a uma falha estrutural no dia do ataque. A Torre Sul caiu às 9h59 após queimar por 52 minutos em um incêndio causado pelo impacto do voo 175 da United Airlines. A Torre Norte desmoronou às 10h28 após queimar por aproximadamente 102 minutos. Quando a Torre Norte desabou, os escombros caíram próximo ao World Trade Center 7, danificando o edifício e iniciando um incêndio. Esses incêndios queimaram durante horas e comprometeram a integridade estrutural do edifício, levando ao colapso total às 17h21. Os ataques criaram confusão generalizada entre organizações de notícias e os controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos. Todo o tráfego aéreo civil internacional foi proibido desembarcar em solo estadunidense por 3 dias. As aeronaves já em voo foram afastadas ou desviadas para aeroportos no Canadá ou no México. Fontes de notícias e relatórios não confirmados, muitas vezes contraditórios, foram divulgados ao longo do dia. Um dos mais prevalentes desses relatos que um carro-bomba iria ser detonado na sede do Departamento dos Estados Unidos, em Washington, D.C.,
logo após a divulgação pela primeira vez sobre um incidente no Pentágono. Alguns meios de comunicação também informaram brevemente que um incêndio tinha eclodido no National Mail. Outro relatório saiu da Associated Press informando que o voo 1989 da Delta Airlines também havia sido sequestrado. Este relatório também revelou-se falso. Acreditou-se por momentos que também este voo corria risco de sequestro, mas seu comando respondeu aos controladores e pousou em segurança em Cleveland, Ohio. Vítimas. Houve um total de 2.996 mortes, incluindo os 19 sequestradores e as 2.977 vítimas. As vítimas foram distribuídas da seguinte forma: 246 nos 4 aviões, onde não houve sobreviventes, e 2.606 na cidade de Nova York e 125 no Pentágono. Todas as mortes ocorridas foram de civis, exceto por 55 militares atingidos no Pentágono. Em 2007, o escritório examinador médico da cidade de Nova York divulgou o número oficial de mortes de 11 de setembro, adicionando a morte de Felicia Dunn Jones. Dunn Jones faleceu 5 meses após 11 de setembro devido a uma doença pulmonar que foi associada à exposição à poeira durante o colapso do World Trade Center. Hayward Leon, que morreu de linfomania em 2008, foi adicionado ao número oficial de mortes em 2009. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, estimou que cerca de 17.400 civis estavam no complexo do World Trade Center no momento do ataque, enquanto as contas da Autoridade Portuária de Nova York sugerem que 14.154 pessoas estavam nas Torres Gêmeas às 8h45. A grande maioria das pessoas abaixo da zona de impacto evacuaram os edifícios com segurança, junto com 18 pessoas que estavam na zona de impacto na Torre Sul. O número de pessoas que estavam acima da zona de impacto que evidentemente usaram a escadaria intacta da Torre Sul. Pelo menos 1.366 pessoas morreram, pois estavam no andar do impacto da Torre Norte ou em andares superiores. E pelo menos 618 da Torre Sul, onde a evacuação tinha começado antes do segundo impacto. Assim, dos 2.753 mortos no WTC, 1.950 estavam nos andares atingidos pelas aeronaves ou acima deles. De acordo com o relatório de comissões, centenas foram mortos instantaneamente com o impacto, enquanto os demais ficaram presos e morreram após o colapso da torre. Pelo menos 200 pessoas pularam dos edifícios para a morte, como mostrado na foto The Falling Man, caindo nas ruas e telhados dos edifícios adjacentes, centenas de metros abaixo. Alguns dos ocupantes de cada torre, que estavam acima do ponto de impacto, subiram em direção ao teto na esperança de um resgate por helicóptero, mas as portas de acesso ao telhado estavam bloqueadas. Não existia qualquer plano de resgate de helicóptero, e em 11 de setembro a fumaça e calor intenso teria impedido tais aeronaves de realizarem salvamentos. Um total de 411 trabalhadores de emergência que responderam à chamada de socorro morreram quando tentavam resgatar as pessoas e apagar os incêndios. O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York perdeu 341 bombeiros e 2 paramédicos. O Departamento de Polícia da cidade de Nova York perdeu 23 funcionários. O Departamento de Polícia da Autoridade Portuária perdeu 37 oficiais
e 8 EMTs adicionais e paramédicos da unidade privada de serviço de emergência foram mortos. O cantor Fitzgerald LP, um banco de investimento nos pisos 101A e 105A do World Trade Center 1, perdeu 658 funcionários, muito mais que qualquer outra empresa. A Marsh Inc., localizada imediatamente abaixo do cantor Fitzgerald, nos pisos 93 e 101, o local de impacto do voo 11 perdeu 355 funcionários e 175 funcionários da A1 Corporation foram mortos. Depois de Nova York, Nova Jersey foi o estado mais atingido, com a cidade de Hoboken ostentando a maioria das mortes. Mais de 90 países perderam cidadãos nos ataques do World Trade Center, 3 brasileiros e 5 portugueses. Semanas após o ataque, o número de vidas perdidas foi estimado em mais de 6 mil. A cidade de Nova York só foi capaz de identificar os restos de cerca de 1.600 das vítimas no World Trade Center, ficando sem identificação mais de 1.100. O escritório legista também reconheceu cerca de 10 mil ossos não identificados e fragmentos de tecido humano que não puderam ser combinados para a lista de mortos. Em 23 de fevereiro de 2005, as autoridades legistas reconheceram a limitação tecnológica na época para avançar nos trabalhos de identificação. Nos últimos 5 meses, apenas 8 vítimas haviam sido identificadas. Fragmentos ósseos ainda estavam sendo encontrados em 2006, quando os trabalhadores estavam se preocupando para demolir Deutsche Bank Building, também danificado. Essa operação foi concluída em 2007. Em 2 de abril de 2010, uma equipe de especialistas em antropologia forense e arqueologia começou a procurar por restos humanos, artefatos humanos e objetos pessoais no aterro sanitário de Frisch Hills, em Staten Island. A operação foi concluída em junho de 2010 com 72 restos humanos encontrados, elevando o total de restos humanos encontrados para 1.845. As identidades de 1.626 das 2.753 vítimas foram identificadas. Os perfis de DNA na tentativa de identificar as vítimas adicionais são permanentes. Em agosto de 2011, 1.631 vítimas foram identificadas, enquanto 1.122, 41% das vítimas permaneceram não identificadas. Em julho de 2011, uma equipe de cientistas do Instituto Médico da cidade tentou novamente identificar os restos mortais, na esperança de que a tecnologia melhor desenvolvida lhe permitisse identificar outras vítimas. Danos. Junto com 110 andares das Torres Gêmeas, vários edifícios ao redor foram destruídos ou seriamente danificados, incluindo o edifício 3 a 7 do complexo do World Trade Center e a Igreja Ortodoxa Grega de São Nicolau. A Torre Norte, a Torre Sul, o Marriott Hotel e o WTC foram completamente destruídos. A alfândega dos Estados Unidos, no WTC, o WTC e o WTC-5, e as 2 passarelas de pedestres que ligavam os edifícios foram severamente danificadas. O Deutsche Bank Building foi parcialmente danificado e mais tarde demolido. Os 2 edifícios do complexo vizinho do World Finance Center foi mais tarde condenado por causa das condições tóxicas no interior da torre de escritórios e foi desconstruído. O Fetterman Hall, no colégio comunitário de Borough, em Manhattan, na 33 West Broadway, foi condenado devido aos danos dos ataques e está sendo reconstruído. Outros edifícios vizinhos, como o 90 West Street e o edifício Verizon, sofreram grandes danos, mas foram restaurados.
Os edifícios do World Financial Center, o One Liberty Plaza e o Millennium Hilton e o 90 Church Street tiveram danos moderados e já foram restaurados. Os equipamentos de telecomunicação no topo da torre norte também foram destruídos, mas as estações da mídia rapidamente foram capazes de redirecionar os seus sinais e retomar as transmissões. O Pentágono foi severamente danificado pelo impacto do voo 77 da American Airlines e por incêndios subsequentes, causando desabamento de uma das seções do edifício. O Pentágono foi severamente danificado pelo impacto do voo 77 da American Airlines e por incêndios subsequentes, causando desabamento de uma das seções do edifício. Ao se aproximar do Pentágono, as asas do avião derrubaram postes de luz e seu motor direito quebrou um gerador antes de cair do lado ocidental do edifício, matando todos os 53 passageiros, os 5 sequestradores e 6 tripulantes. O avião atingiu o Pentágono do nível do primeiro andar. A parte dianteira da fuselagem desintegrou-se durante o impacto, enquanto as seções centrais e a cauda mantiveram-se em movimento por uma fração de segundo. Detritos provenientes da cauda penetraram mais fundo no edifício, quebrando por 94 metros 3 dos 5 anéis mais externos do edifício. Resgate e recuperação. Os corpos de bombeiros da cidade de Nova York rapidamente mandou 200 unidades e metade do departamento para o local dos ataques, cujos esforços foram completados por vários bombeiros de folga e paramédicos. O Departamento de Polícia da cidade de Nova York enviou unidades de serviço de emergência ESU e outros policiais, juntamente com a implantação da unidade de aviação. Uma vez em cena, a FDNY e a NYPD e policiais da autoridade portuária não condenaram os esforços e realizaram buscas redundantes por vítimas civis. Com as condições deterioradas, a unidade de aviação da NYPD transmitia informações aos comandantes dos bombeiros, que emitiam ordens para o seu pessoal evacuar as torres, de modo que a maioria dos oficiais estavam em condições de segurança antes de evacuar os edifícios que desmoronaram. Com postos de comando criados separadamente, a comunicação de rádio incompatíveis entre os organismos, os avisos não foram repassados aos comandantes do FDNY. Após a primeira torre desabar, os comandantes dos bombeiros enviaram os avisos de evacuação. No entanto, devido a dificuldades técnicas com o mau funcionamento do sistema repetidor de rádio, os bombeiros não ouviram muitas das ordens de evacuação. Os atendentes do número de emergência também receberam informações e chamadas que não foram repassadas aos comandantes do local. Poucas horas depois do ataque, uma importante operação de busca e resgate foi lançada. Depois de meses de operações, o local do World Trade Center foi limpo no final de maio de 2002. A origem da Al-Qaeda pode ter sido rastreada até 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Osama Bin Laden viajou para o Afeganistão e ajudou a organizar Mujahideen árabes para resistir aos soviéticos. Sob a orientação de Ayman al-Zawahiri, Bin Laden tornou-se mais radical. Em 1996, Bin Laden divulgou sua primeira fatwa, pedindo para os soldados americanos deixarem a Arábia Saudita. Em um segundo fatwa, em 1998, Bin Laden delineou suas objeções à política externa americana em relação a Israel, bem como a contínua presença de tropas americanas na Arábia Saudita após a Guerra do Golfo. Bin Laden usou textos islâmicos para exortar os muçulmanos.
a atacar americanos e, de acordo com Bin Laden, muçulmanos juristas têm ao longo da história islâmica concordado unanimemente com jihad. É um dever individual se o inimigo destrói os países muçulmanos. Osama Bin Laden. Bin Laden, que orquestrou os ataques, inicialmente negou, mas em 2004 admitiu seu envolvimento. A rede Al Jazeera transmitiu uma declaração de Bin Laden em 16 de setembro de 2001, afirmando que gostaria de salientar que eu não realizei este ato, que parece ter sido realizado por indivíduos com motivos próprios. Em novembro de 2001, as forças americanas recuperaram uma fita de vídeo de uma casa destruída em Jalalabad, no Afeganistão. Na fita, Bin Laden é visto falando com Khaled al-Harbi e admite a presciência dos ataques. Em 27 de dezembro de 2001, o segundo vídeo de Bin Laden foi divulgado. Nas filmagens ele disse: o terrorismo contra os Estados Unidos merece ser louvado, porque é uma resposta à injustiça, com o objetivo de forçar a América e para o apoio a Israel, que mata nosso povo, mas não chegou a admitir a responsabilidade pelos ataques. Pouco antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em 2004, em uma declaração gravada, Bin Laden reconheceu publicamente o envolvimento da Al-Qaeda nos ataques dos Estados Unidos e admitiu sua ligação direta com os atentados. Ele disse que os ataques foram realizados porque somos livres e queremos recuperar a liberdade sobre a nossa nação. Ao minar a nossa segurança, nós minamos a sua. Bin Laden disse que orientou pessoalmente seus seguidores a atacar o World Trade Center. Outro vídeo obtido pela Al Jazeera em setembro de 2006 mostrou Bin Laden com Henzi bin al-Chib como dois sequestradores, Hamza al-Ghan e Wai al-Chirizi, enquanto faziam os preparativos para os ataques. Os Estados Unidos jamais indiciaram formalmente Osama Bin Laden pelos ataques de 11 de setembro de 2001, mas ele esteve na lista dos mais procurados do Escritório Federal de Investigação FBI por causa dos bombardeios das embaixadas americanas em Dar es Salaam, na Tanzânia, e em Nairobi, no Quênia. Depois de uma perseguição de quase 10 anos, Bin Laden foi morto por forças especiais americanas em um complexo Abbottabad, no Paquistão, em 2 de maio de 2011. O jornalista Yusri Folda, do canal de televisão árabe Al Jazeera, relatou em abril de 2002 Khalid Sheikh Mohammed admitiu seu envolvimento junto com Henzi bin al-Chib nos ataques de 11 de setembro. O relatório da comissão de 11 de setembro determinou que a animosidade de Mohammed, o principal arquiteto dos ataques para os Estados Unidos, era resultado de sua violenta discordância da política externa dos Estados Unidos de favorecer Israel. Os motivos. Alega-se que os 3 principais motivos para os ataques de 11 de setembro sejam a presença americana na Arábia Saudita, o apoio a Israel por parte dos Estados Unidos e as sanções contra o Iraque. Esses motivos foram ditos explicitamente pela Al-Qaeda em declarações pretéritas aos atentados, incluindo a fátua de agosto de 1996 e uma pequena fátua publicada em fevereiro de 1998. Após os ataques, Bin Laden e al-Jawahiri publicaram fitas de vídeos e fitas de áudio adicionais, algumas delas repetindo as razões pelos ataques. 2 dessas publicações merecem destaque: Carta para a América, de 2002, e um vídeo de 2004 mostrando Bin Laden, além de pronunciamentos diretos de Bin Laden e a Al-Qaeda. Inúmeros analistas políticos têm postulado outras motivações para os ataques.
Bin Laden disse que o profeta Maomé bania a presença permanente dos infiéis na Arábia. Na Fátua de 1998, a Al-Qaeda escreveu que por mais de 7 anos, os Estados Unidos têm vindo a ocupar as terras do Islã e os lugares mais santos da Península Arábica, saqueando suas riquezas, mandando em seus governantes, humilhando seu povo, aterrorizando seus vizinhos e transformando as bases da península em uma liderança para lutar com os povos muçulmanos vizinhos. Em uma entrevista em 1999 com o repórter paquistanês Rahimullah Yousafzai, Bin Laden disse que pressentia que os norte-americanos estavam perto demais de Meca e considerou que isso era uma provocação a todo o mundo muçulmano. Esse relato é semelhante a um relato de um livro dos skatistas do Islã, que diz que quando os americanos foram pro Islã, eles deram AK-47 eles deram muita AK-47 pros soldados. E o que os meninos dizem no livro é isso, que os soldados, o governo, as pessoas foram tão armadas pelos Estados Unidos, que aí quando os Estados Unidos foi embora, viver uma vida normal era um problema, porque tinha gente com AK-47. E eles relatam isso, assim, que tinha gente com AK-47 na rua, que isso é chato, sabe? Que é um problema você tentar viver a sua vida e tem um cara que é perigoso ali, por causa, claramente, da AK-47. E você vê esse relato aqui também, eles falando que os americanos foram lá e deixaram e armaram mais ainda o povo. Bom, o relato é verdade, é verdadeiro. Em novembro de 2002, na Carta para a América, Bin Laden disse que o apoio dos Estados Unidos a Israel era outro motivo. A criação e manutenção de Israel é um dos maiores crimes e vocês são os líderes desses criminosos. E claro, não há necessidade de explicar e demonstrar grau de apoio americano a Israel. A criação de Israel é um crime que deve ser apagado. Toda e qualquer pessoa cujas mãos se tornaram poluídas no contributo para este crime tem de pagar o seu preço e pagar por isso fortemente. Em 2004, Bin Laden reforçou que o apoio a Israel era um dos motivos dos atentados. Vários analistas, incluindo John Mearsheimer e Stephen Walt, autores do livro de Israel Lube and U.S. Foreign Policy, também argumentaram que o principal motivo do ataque de 11 de setembro foi o apoio que os Estados Unidos deram a Israel. Só fazer um comentário de que o Oriente Médio tem diversos países e diversos países árabes e culturas um pouco diferentes. Então, o pessoal ali que é do Líbano tem a cultura do comércio muito intensificada. Aí você vê outras populações que são parecidas, mas muda alguma coisa. Agora, Israel, que é um pequeno território e é um país, é um país que circunscreve os judeus. No Oriente Médio e nas etnias que há ali, assim, digamos que todo mundo tem o seu território, e os judeus não tinham um território fixo, eles eram um povo. E aí foi criado Israel com esse intuito, porque os judeus foram perseguidos, os judeus foram odiados. Israel foi criada com o intuito de se tornar a casa dos judeus, por isso que Israel está lá. Mas assim, há divergências religiosas entre os povos do Oriente Médio? Há divergências religiosas. Eles colocam arma de fogo no meio disso tudo, mas assim, originalmente a história é essa. São vários povos no Oriente Médio, vários países, o território dos judeus criado, que é Israel, e o pessoal com arma de fogo e em discussões religiosas.
No fato de 1998, a Al-Qaeda pronunciou que as sanções do Iraque eram razões para matar os estadunidenses. Apesar da grande devastação infligida ao povo iraquiano pela aliança cruzada sionista e apesar do grande número de pessoas mortas que ultrapassam 1 milhão, apesar de tudo isso, os americanos estão mais uma vez contra a tentativa de repetir os massacres horrendos, como se eles não se contentassem com o bloqueio prolongado imposto após a guerra feroz ou a fragmentação e destruição. Com base nisso, em conformidade com a ordem do Alá, emitimos a fátua que se segue para todos os muçulmanos. A decisão de matar os americanos e seus aliados, civis e militares, é um dever individual de todo muçulmano. Em adição a esses motivos dados pela própria Al-Qaeda, alguns analistas têm sugerido outras razões muitas vezes rejeitadas, incluindo uma humilhação que o mundo islâmico teria ao ficar para trás no mundo ocidental, especialmente pela diferença expressiva da economia devido à globalização recente. Outro motivo especulado pelos ocidentais é de que os terroristas teriam o desejo de provocar os Estados Unidos para uma guerra mais ampla contra o mundo islâmico, com a esperança de motivar mais aliados e apoiarem a Al-Qaeda.